A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus. Hoje eu vou ler em Números, nosso devocional será em Números, capítulo 20. Começa com a morte de Miriam. E no versículo 3, o povo contenda com Moisés. Ele contendeu com Moisés e falaram dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Eles disseram: Antes tivéssemos morrido, quando e como, né? Quando morreram os nossos irmãos perante o Senhor. Antes tivéssemos morrido, a estarmos aqui nesse deserto, aonde não tem água para beber. Eles contenderam com Moisés, né? Perante o Senhor. Versículo 4. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Eles foram à porta da tenda da congregação para orar ao Senhor, e a glória do Senhor apareceu a eles. Glória a Deus. Moisés, ele fala, né, com Deus, ele ora ao Senhor, o Senhor, a glória dele aparece, e o Senhor fala a Moisés, no versículo 7, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai, vê bem, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim, dessa forma, falando, lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés, versículo 9, tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, falando para o povo, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ele pergunta, vê? Deus manda ele falar à rocha para sair água. Deus manda ele falar: falai à rocha perante os olhos da congregação. Falai à rocha e ela vai jorrar. Só que Moisés, ele não fala, ele não determina, ele não ordena a rocha para dar água. Ele pergunta ao povo: porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ele pergunta para o povo se porventura tirariam água a eles para o povo. Então Moisés levantou a sua mão e feriu 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. O erro de Moisés foi a forma que ele falou. Deus manda ele falar à rocha para que saia água. Ele não manda falar ao povo, perguntando: porventura tiraremos água desta rocha para vós, e depois ferir a rocha. Ele manda: fala a rocha, falai à rocha. Moisés pergunta, fala ao povo perguntando: porventura tiraremos água desta rocha para vós? E aí ele fere a rocha. Moisés ali não creu verdadeiramente na palavra que o Senhor tinha te dito de falai à rocha. Por que eu digo isso? Por causa da ação de Moisés. E o próprio Deus responde a ele, o próprio Deus fala com ele depois. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes, vê? A resposta foi em seguida. Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Porquanto não me crestes. Moisés, nesse momento, entrou dúvida no coração dele. Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante. Vê que a palavra é para Moisés e para Arão. Para me santificar diante dos filhos de Israel.
Não era porque o povo não creu somente, mas porque Moisés e Arão também duvidaram. Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra, assim como ele deu a Moisés. Vá e faça isso, para que o nome do Senhor seja conhecido, para que possamos santificar o nome dele, para que a glória dele seja e a glória dele, o que ele faz, e que ele é Deus, e que ele revela, e que ele pode fazer milagres e maravilhas, e por causa de um pequeno deslize nosso, de não crermos, que é um pequeno grande deslize, vamos combinar, porque nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, mas se não cremos, por não cremos e não santificamos o nome do Senhor perante aqueles que o Senhor tem nos colocado para levarmos a mensagem, diante que Deus tem nos colocado para abençoar, para fazer algo no nome do Senhor. É o Senhor quem manda você ir fazer algo. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz. Quando Deus dá uma orientação específica, nós precisamos cumprir a orientação específica. Por quê? Porque se Deus falou, não importa o quão difícil pareça ser para o ser humano, não importa o quão difícil pareça ser falar a rocha e a rocha minar água, não vou falar com o povo, eu vou falar com a rocha. Não importa o quão difícil pareça, se Deus mandou, é a palavra dele. Porque é a palavra dele quem dá a ordem. Por exemplo, é a palavra dele que me faz crer, é a palavra dele que me faz saber que verdadeiramente acontecerá. Porque verdadeiramente acontecerá. Por que que a Bíblia é cheia de promessas, muitas mesmo, muitas promessas para o povo e para a gente. E Deus fala, né? Deus fala com a gente que se a gente pega essas promessas, se a gente ora a Ele, né, mencionando a palavra dele, as promessas que Ele fez para o povo dele, e nós somos povo escolhido de Deus a partir do momento que cremos em no Filho de Deus, Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus, nós somos a noiva dele. E as promessas que eram para esse povo também são para nós, por herança. E se cremos nessas promessas e clamarmos a Deus e falarmos, Senhor, a sua palavra diz isso, então eu creio que receberei. Se o Senhor deu a palavra, não duvide. Se o Senhor deu a palavra, faça como Ele mandou você fazer. Porque se Ele deu a palavra, é certo que acontecerá. Porque se a gente não obedece o comando do Senhor, aí perdemos a oportunidade de desfrutarmos das bênçãos daquela palavra. O povo, por causa dessa desobediência, ele foi impedido, Israel, de entrar na terra prometida. Arão, a gente vai ver nesse capítulo mais pro final, Arão, ele morre. O Senhor fala com ele, ó. Deixa eu ver no versículo aqui, versículo 24, 23. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. As águas de Meribá era justamente essa água que jorrou da rocha. Rebeldes foste, Arão e Moisés foram rebeldes. Então o Senhor fala não só que o povo, aquela geração que estava ali não entraria na terra prometida, Arão também não entraria na terra prometida, e ele diz que ele seria recolhido do povo, já seria recolhido. E ele dá uma orientação, olha, toma Arão e Eleazar, seu filho, versículo 25, e fazes subir ao monte Hor, e despe Arão, tira as roupas, as vestes de Arão, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. E assim Moisés faz. Arão morre. Versículo 28. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão, ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é,
toda a casa de Israel. Por causa de não crer, de não obedecer um comando, a palavra do Senhor, toda uma geração, os filhos de Israel não puderam entrar na terra prometida. Arão foi recolhido e o seu filho Eleazar tomou o lugar dele. E Moisés, como a gente vê mais para frente, né, na palavra de Deus, ele só pôde olhar, ele só pôde ver a terra que o povo dele entraria. Ele só pode ver. Com 120 anos, Moisés ele é levado ao monte, ele olha a terra e ali ele é recolhido pelo Senhor. Mas antes disso, o Senhor prepara Josué para assumir o lugar de Moisés. Moisés orienta Josué. Moisés já sabia que não entraria na terra prometida por causa de não crer na palavra do Senhor. Que possamos guardar essa mensagem hoje, que quando Deus te der uma palavra de algo que você deva fazer ou de alguma promessa que Ele tem para a tua vida, que você não duvide, porque quando duvidamos, perdemos a oportunidade de desfrutarmos as promessas de Deus. Que você tenha fé, que você, se você acha que tem fé, pede a Deus, porque Ele fala que todo aquele que pede, todo aquele que bate, a porta é aberta, todo aquele que pede, Ele responde. Então, se você pedir ao Senhor fé, Ele te dará. Se a sua fé é pouca ainda, peça ao Senhor, peça a Ele, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu preciso ter fé, eu preciso que a minha fé seja aumentada para crer em tudo quanto o Senhor me prometeu, para crer e fazer tudo quanto o Senhor deseja que eu faça na minha vida. Peça a Ele e Ele te dará, porque a palavra dele diz que Ele faz e Ele verdadeiramente faz. Que você creia nessa palavra, não pelo que eu falo, mas pelo que vimos nessa mensagem de hoje. Se essa mensagem te alcançou, que você possa também compartilhar essa mensagem com outras pessoas que precisam, que o Senhor tocou no seu coração, que precisam ouvir essa mensagem. Não fique com essa mensagem só para você. Deus, Ele quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, mais esse dia, de estar aqui para poder trazer, anunciar a mensagem dEle. E que amanhã, se Deus quiser, estarei aqui novamente com a mensagem de amanhã que o Senhor trará. Eu nunca sei qual é a mensagem do dia, apenas no próprio dia, porque o Senhor todos os dias traz uma mensagem e eu sei que é Ele quem está falando. Então, se você está vendo essa mensagem específica, saiba que o Senhor quis falar contigo hoje sobre isso. Guarda essa palavra no teu coração e no momento certo, o Espírito Santo te revelará. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!